se a PRS acoplar nele ali junto com a sequência sinal, certo? Se o ribossomo vier sozinho com a sequência sinal, o poro não vai abrir. Precisa da PRS, ela é essencial. Então, por exemplo, se houvesse uma complicação na PRS, o que é que ia acontecer? O ribossomo ele não ia conseguir sintetizar no poro do retículo, justamente porque ele não sabe onde é o poro do retículo. Porque ele precisa desse transportador, entre aspas, que seria a PRS, né? Que vai guiar ele até aqui. Beleza. A gente viu o que acontece aqui no passo 1 e 2, que é bem importante o processo da PRS. Quando a PRS acopla aqui que o poro abre, ela já fez o papel dela, porque a sequência sinal vai começar aqui a entrar no poro do retículo, porque ele já está aberto, que ela abriu aqui. Então ela sai. Quando ela sai, nessa imagem aqui não dá para ver, mas a gente viu lá na outra imagem do slide que a sequência sinal ela continua aqui presa no poro do retículo, apesar do ribossomo continuar sintetizando. Mas para que a proteína seja solta aqui dentro do lúmen do retículo rugoso, a sequência sinal ela precisa ser clivada, ou seja, ela precisa ser cortada. E aí vem uma enzima que fica bem aqui do lado do poro do retículo, que vai ser a peptidase sinal, que vai clivar essa sequência. Então, pronto, a peptidase sinal cliva a sequência e o ribossomo consegue continuar sintetizando a proteína. Enquanto o ribossomo vai estar lá sintetizando a proteína, vai vir o dolicol, que vai ser um carboidrato, né, um lipídio, desculpa, carboidrato não, vai ser um lipídio aqui que vai estar presente na membrana, como a gente viu. A membrana, ela é formada por lipídios, né, ela é fosfolipídica. Então, vai vir um lipídio aqui da membrana que vai tá carregando um carboidrato e vai pegar e vai colocar esse carboidrato na proteína que está sendo sintetizada, mesmo antes dela ser liberada aqui no lume do retículo. Porque a gente sabe que dentro do retículo existem proteases. O que é protease? Proteína responsável por quebrar outras proteínas, certo? Digerir outras proteínas. Digerir não, quebrar mesmo. E aí, como está sintetizando a proteína e tem uma protease aqui, essa proteína precisa de uma proteção. E a proteção vai ser a molécula de carboidrato, de açúcar. Então, ele pega e glicosila a proteína. Aqui na imagem não está mostrando, mas vocês sabem que isso acontece, né, gente? Então, quando glicosila a proteína, ela pode ser solta pelo ribossomo. Então, o ribossomo termina de sintetizar a proteína e ele é solta. E aí vai acontecer o dobramento por outras proteínas, chamadas de chaperonas, que vão dobrar a proteína e deixar ela na sua conformação tridimensional funcional. Porque para ela funcionar, ela precisa estar numa conformaçãozinha correta ali para ela funcionar. Se ela estiver linear ou se ela estiver dobrada errado, ela não vai funcionar. Então, pronto. Ocorreu todos esses processos e ocorreu a glicosilação e o dobramento por chaperonas aqui no interior do lúmen do retículo. Depois disso acontecer, a proteína vai ser solta lá no retículo, né, endoplasmático, e ela vai poder ou permanecer dentro do retículo, se ela tiver uma sequência cadel, que vai ser uma sequência que vai estar lá no finalzinho da proteína, ou ela vai ser enviada para o complexo de Golgi, o Golgiossomo. Quando ela for enviada para o Golgi, ela vai sair do retículo endoplasmático rugoso em uma vesícula revestida de COP2. Vai ser o nome do revestimento da vesícula, COP2. E vai ser enviada para o Golgi. Aí ela vai se fundir aqui na membrana. E essa questão de fusão vai acontecer principalmente por conta de proteínas que vão estar nessa membrana, que vão atuar como reconhecedores de destino final, que são as V-SNERI e as T-SNERI. A V-SNERI vai ser aqui vai ser a que vai estar aqui na vesícula e a T-SNERI vai estar aqui no Golgi. Então é como se fosse a chave cadeado também. Elas se reconhecem e aí então a vesícula pode fundir no destino final. Teve uma questão que ela colocou na prova passada que era sobre isso, sobre V-SNERI e T-SNERI. Então é importante vocês dar um pouco de ênfase nisso. Por exemplo, caso a questão que ela colocou era de veneno de escorpião, que o veneno de escorpião ele clivava uma determinada proteína da membrana, da vesícula, que poderia interferir no processo da reação alérgica do veneno, sabe?
Então, por exemplo, tudo o que acontece nas células vai estar aí principalmente envolvendo o processo de vesícula. Então, se o endereçamento de vesícula ele for comprometido, o processo de resposta imunológica pode ser comprometido também, certo? Porque a vesícula precisa de um destino final. Então, se a Weisner e a Teisner eles forem comprometidas, a vesícula ela não vai ter como saber que chegou no seu destino para fundir com a membrana. Então, elas são bem importantes por conta disso. Que elas podem interferir nessa questão do sistema imunológico, por exemplo. Então, é bem importante isso. Como eu falei, as proteínas que precisam ficar aqui no retículo endoplasmático rugoso, elas vão ter uma chamada sequência Cadel. Então, caso se por engano essa proteína ela saia aqui do retículo por meio da vesícula e chegue no Golgi, e aí no Golgi aqui vai ser percebido que ela tem essa sequência Cadel, ela não vai poder ficar no Golgi, ela vai precisar voltar para o retículo endoplasmático na via retrógrada, que vai estar revestida aqui de COP1. Então, para vocês não confundirem, lembre que do retículo para o Golgi vai estar revestida de COP2. E do Golgi para o retículo vai estar revestida de COP1. Apesar dessa daqui ser a via contrária, ela vai ser chamada de COP1. E a via certinha, né, que vai ser a via do retículo para o Golgi, vai ser chamada de COP2, a vesícula que reveste. Lembrando, gente, é o nome do revestimento da vesícula. Vai ser COP1 e COP2. Receptor de carga. É isso mesmo. Como eu falei, a proteína ela precisa estar dobrada certinha para poder funcionar, né? Ela precisa estar na conformação. Pediram para vocês repetir o endereçamento. Ah, tá. Não estava vendo. Por favor. O endereçamento tá. O endereçamento ele vai funcionar de forma que, para ele acontecer, a gente tem aí a participação dessas duas proteínas de membrana que vai ser as T-SNERI e a V-SNERI, que vai ser como se fosse a chave cadeado aqui do, por exemplo, só fazendo a relação da PRS com o poro. O ribossomo não tem como reconhecer o poro, porque ele não tem como reconhecer o poro, certo? E ele precisa da PRS. É como se fosse a V-SNERI e a T-SNERI. A vesícula ela não pode reconhecer o Golgi se ela não tiver aqui a proteína, se ela não tiver esse elemento aqui na membrana de reconhecimento. Por isso que é muito importante nessa questão do endereçamento, porque se a Weisner ou a Teisner forem comprometidas, esse endereçamento aqui de vesícula ele vai ser comprometido também, porque é como se fosse a chave e o cadeado. Uma precisa da outra para poder se fundir, uma precisa da outra para poder elas se reconhecerem e a vesícula se fundir com o destino final, entendeu? Então, nessa questão aqui do endereçamento das vesículas que saem do retículo endoplasmático rugoso, a Weisner e a Teisner elas são muito importantes por conta disso. Porque são elas que definem, né, a célula-alvo, a célula não, o compartimento-alvo com a vesícula que vai ser transportada para esse compartimento-alvo. Então, aqui no compartimento-alvo, a gente vai ter a Teisner, que vai estar aqui paradinha na membrana do Golgi, e na vesícula a gente vai ter a Weisner. E aí, quando a vesícula vem aqui e ela chega aqui na Teisner, elas se reconhecem, e aí a vesícula pode, enfim, fundir com o Golgi para poder liberar o conteúdo da vesícula, que vai ser as proteínas. Vocês entenderam? Um pouquinho. Aí, lembrando, gente, que na retrógrada vai ser COP1 e na normal vai ser COP2, o nome do revestimento da vesícula. E lembrando também que se caso, ela pode perguntar assim, o que acontece caso uma vesícula saia do retículo e vá para o Golgi e possua sequência Cadel? Aí o que vai acontecer? Quando essa vesícula chega lá e a proteína tiver com a sequência Cadel, ela vai ser reconhecida e vai ser entendido que essa proteína ela não pode ficar no Golgi, que ela tem que retornar para o retículo. Então, ela vai sair do Golgi revestida de uma vesícula. Não, ela vai sair do Golgi em uma vesícula revestida de COP1 e vai voltar para o retículo, que é onde ela precisa ser, que é para onde ela precisa ficar. Revestida de COP1.
que ela precisa permanecer aqui no retículo. Ô, Mari, Oi. a parte da formação da vesícula também, ela deu bastante ênfase na última aula, será que vai cair? Essa questão aí da formação de vesícula é no de Golgi que acontece. É do Golgi para a membrana, eu vou falar também. Ah, Mas eu acho que vai cair sim. Porque essa daqui é do retículo para o Golgi. Aí a próxima que tem aquilo de receptor de carga. Aqui também tem receptor de carga, mas ela não deu tanta ênfase nessa questão aqui. Mas na do Golgi para a membrana é um pouco mais presente. Mas aqui a gente vê na legenda que também tem. Aqui, ó, receptores de carga, receptor dependente de carga, porque a vesícula se forma da mesma maneira nos dois. Só que aqui o processo mais importante vai ser esse de revestimento de vesícula e a via retrógrada aqui, que quando ela possui a sequência cadel, ela vai voltar para o retículo. Mas a formação de vesícula ocorre bem parecido, mas o revestimento muda, porque a gente sabe que lá no Golgi tem outros nomes, as proteínas que revestem a vesícula têm outros nomes. Aí nessa daqui vai ser esses dois nomes aqui, que vai ser COP1 e COP2. Como eu falei, vocês entenderam, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão aqui? Mais alguma dúvida dessa questão de... Eu tenho uma aqui. Pode falar, de endereçamento. Por exemplo, essa aqui fica a chave, que tipo cadeado, né? Aham. Por exemplo, ela sai daqui, ela fica, o complexo fica parado? Oi? Não entendi. Sobre endereçamento, qual que fica parado? O COP1 e o 2. Qual que fica parado? O COP1 e 2 vai ser o nome do revestimento da vesícula. Vai ser o nome do revestimento da vesícula, COP1 e COP2. Tá bom. COP1 vai ser do Golgi para o retículo e COP2 do retículo para o Golgi. Mas as organelas, elas ficam lá paradinhas. O que sai é a vesícula. É a vesícula que sai, né? Isso, com a proteína dentro. Aí, como eu falei, a proteína, para ela funcionar, ela precisa estar na conformação tridimensional funcional dela. Ela vai se juntar, dobrar todinha até formar como se fosse uma estrutura rígida. E caso ela não seja dobrada corretamente para formar essa estrutura, ela não vai estar na sua funcionalidade, ela não vai estar funcionando. Então, ela vai precisar sair do retículo, ela não vai ser nem exportada para o Golgi, ela vai precisar sair do retículo, porque ela foi dobrada mal, ela não foi dobrada do jeito correto. A gente vê aqui, ó, isso que eu falei dela que ela se junta todinha, porque para vocês entenderem que todas essas coisas aqui que a gente vê, isso aqui é uma chaperona, isso aqui é uma proteína, só que a gente não está vendo dessa maneira aqui. Mas ela é da mesma forma. Ela é formada por vários aminoácidozinhos que foram lá implantados, né, que foram juntados, né, e formam uma estruturazinha aqui. Então, essa chaperona, que também é uma proteína como essa daqui, ela dobrou essa proteína que entrou no retículo, só que ela não dobrou de forma correta. Aqui a gente, isso aqui, gente, isso aqui azul vai ser o açúcar, né, que está aqui nessa proteína, aqui, ó, da glicosilação. Enfim, ela foi dobrada, mas não foi dobrada de forma correta. Então, ela vai precisar sair do retículo. Ela sai aqui do retículo por meio de um translocon, que vai ser a mesma coisa que um poro, né, do retículo, também chamado de translocon. E aí, quando ela sair, ela vai ser... Isso aqui não precisa saber muito, não, que isso aqui ele vai só tirar o açúcar. Mas isso aqui é importante, a ubictina. A ubictina vai ser uma proteína que vai marcar essa outra, vai ser uma molécula que vai marcar. E as proteínas que vão estar aqui no citosol, marcadas com ubictina, elas vão precisar ser enviadas para o proteasoma, que vai ser, que alguns chamam de organelas, outros não, mas vai ser como se fosse um complexo, que vai pegar essa proteína defeituosa e vai reduzir em aminoácidos, para serem utilizados para formar outras proteínas. Porque, para quem não sabe, a proteína é formada por vários aminoácidos, que são moléculas menores. Esses aminoácidos, eles estão lá dispersos no citosol. E aí, na síntese proteica, o ribossomo ele vai pegar o RNA mensageiro e para cada 3 pares de base que ele lê, ele vai pegar um aminoácido e vai colocar lá. Então, a proteína que a gente vê, que é essa tirinha verde aqui, ela é formada por vários aminoácidos. Então, quando ela está dobrada de forma errada, que ela vai ser marcada aqui pela ubictina, ela vai para dentro do proteassoma e ele vai, como igual a professora falou, como se ele fosse centrifugar
aqui essa proteína e transformar em outros aminoácidos que vão poder ser utilizados para produzir outras proteínas. Por isso que é como se fosse uma forma de reciclagem, né, dessas proteínas que foram defeituosas. Elas vão poder, entre aspas, serem usadas novamente por conta dos aminoácidos que foram degradados. Fosse um triturador, né? Isso, como se fosse um triturador. Ela está inteirinha, aí o proteasoma vai, pega ela e transforma em vários pedacinhos de aminoácidos. São degradadas. Isso, a proteína degradada. Alguma dúvida, gente, sobre esse assunto de retículos, liso e rugoso? Isso. Eu só tenho uma dúvida sobre o ISO. Pode falar. Por exemplo, o ISO aqui, deixa eu ver, esqueci o que era. Só entendi a diferença dos dois só, do rugoso e pro ISO. Não entendeu a diferença? É, Ó, a diferença principal vai ser, a principal é que o retículo endoplasmático liso não vai ter ribossomo aderido na membrana. Por quê? Quando a gente lembra, foi até uma coisa que Riel me perguntou. O que o ribossomo faz? Ele sintetiza proteína, certo? Então, como a gente sabe que o rugoso ele vai participar do processo de síntese proteica, então ele tem ribossomo, porque o ribossomo sintetiza proteína. Já o retículo endoplasmático liso ele vai atuar na síntese de lipídio e também no processo de reservatório de cálcio, que vai ser o retículo sarcoplasmático nas células musculares. Então, a principal diferença é que o retículo endoplasmático liso não tem ribossomo temporariamente aderido e no rugoso vai ter ribossomo temporariamente aderido. E a característica principal dos dois é que o retículo endoplasmático liso vai participar da síntese de lipídio e vai ser chamado também de retículo sarcoplasmático nas células musculares, que vai atuar como reservatório de cálcio para poder fazer a contração muscular. E do rugoso vai atuar na questão de síntese proteica, captando, processando e secretando proteínas, que vão ser sintetizadas aqui pelo ribossomo e vão ser soltas no poro, como a gente viu aqui nessa imagem, e etc. Aí, para vocês não confundirem isso aqui também, ó, gente, que a break travou. Aqui, o nome dessa daqui é sequência sinal, que é a sequência que mostra que a proteína precisa entrar no retículo. Essa outra sequência aqui vai ser sequência CADEL. A sequência CADEL é a que mostra que a proteína precisa ficar dentro do retículo. São duas sequências diferentes, tá? A sinal é que sinaliza para a PRS que a proteína precisa entrar no poro do retículo, e a sequência CADEL é que, quando a proteína tem essa sequência, é porque ela precisa ficar retida no retículo endoplasmático rugoso, porque, como a gente sabe, ele tem proteínas lá dentro também, né? Como, por exemplo, as proteases, as chaperonas, etc. E também, quando ela não for dobrada direito pela chaperona, ela vai passar por esse processo, que ela vai sair do poro, ser marcada com a ubiquitina e vai ser degradada no proteasoma, reduzida a aminoácidos. Bom, chegamos aqui no último assunto já, que é Golgi-Ossomo e a via secretora, que vai estar ligado diretamente aí com o último assunto, que é de retículo endoplasmático rugoso. O Golgi-Ossomo ele vai aí receber e endereçar vesículas, como a gente viu lá na outra questão, no outro assunto, e ele vai participar aí da maturação e secreção de proteínas também, e formação de endossomos, que vão ser lisossomos posteriormente, porque para ele se tornar um lisossomo, primeiro ele é um endossomo, aí de acordo com a acidez do seu interior, ele vai posteriormente se tornar um lisossomo, que vai participar da questão de digestão, né? Digestão intracelular. Dentro do Golgi-Ossomo, a gente pode chamar duas rotas, a rota de reciclagem e a rota secretora. A rota de reciclagem ela vai estar presente na questão de, como é que fala? Reposição de lipídios e proteínas na membrana, por exemplo. Como a gente sabe, né? A membrana é formada de fosfolipídios e também tem proteínas aderidas. Quando acontece o processamento de vesicular, né, aquela membrana,
pode faltar posteriormente o lipídio, porque a vesícula saiu. E a vesícula é formada de um pedaço da membrana. Então, essa questão de rota de reciclagem acontece quando a vesícula sai aqui do Golgi, por exemplo, ela funde, pode fundir em outra organela ou na membrana, aí ela libera o conteúdo e pode voltar para o Golgi novamente para poder repor esses lipídios, essas proteínas. E além... Ai, meu Deus. Meu microfone aumentou no de alguém, quase ficou surdo. E além dessa rota de reciclagem, a gente vai ter também a rota secretora. A rota secretora, ela pode ser dividida em... Ai, meu Deus, mudei sem querer. A rota secretora ela vai poder ser dividida em 2 tipos. Ela vai poder ser secreção constitutiva ou secreção regulada. Como já diz o nome, né, a secreção regulada, ela vai ser regulada mesmo. Por quê? Porque para ela acontecer, ela precisa de um sinal, de uma sinalização. Então, como por exemplo, células da glândula da tireoide. Não é sempre que ela vai estar secretando o conteúdo da vesícula. Aqui a gente vê aqui no Golgi, ó, armazena o conteúdo, porque cada célula é diferente, né, gente? Então, por exemplo, a célula da tireoide vai ser diferente da célula da glândula salivar, por exemplo, que eu vou dar esse exemplo também. Então, aqui, a gente tem, por exemplo, aqui a glândula da tireoide. Ela vai precisar de uma sinalização, naquele processo que a gente viu lá, de sinalização celular e tal. Quando acontece o processo de sinalização celular, essa vesícula, que vai estar estocando ali o conteúdo do Golgi, ela vai se formar a vesícula e vai secretar na membrana que ela se fundir, depois de ter recebido o sinal, que pode ser hormônio neurotransmissor no organismo. Já a rota constitutiva, ela não vai precisar de sinalização. Aqui está dizendo que são proteínas solúveis recém-sintetizadas para a secreção constitutiva, ou seja, por exemplo, a glândula salivar. A célula da glândula salivar, ela não precisa de uma sinalização para poder liberar o seu conteúdo, porque a gente está sempre produzindo a saliva, certo? Então, a gente não precisa que venha um hormônio para poder sinalizar que a saliva precisa ser liberada por meio dessas vesículas de transporte para se fundir na membrana e liberar na cavidade, enfim. Não precisa, né? Porque a gente está sempre produzindo saliva. Então, 2 exemplos aqui, a gente pode citar a glândula tireoide, que precisa de sinalização, e a constitutiva a gente pode citar a glândula salivar, que não precisa de sinalização, que são proteínas podem ser proteínas solúveis recém-sintetizadas, aqui dentro do Golgi, e aqui vão ser lipídios da membrana recém-sintetizados também, que os lipídios vão ser sintetizados e vão formar a vesícula, que vai se fundir na membrana e liberar o conteúdo de dentro da vesícula. A diferença que a gente pode ver é que aqui ela produz e estoca o conteúdo e depois, quando recebe o sinal, ela libera. Já que ela vai estar sempre produzindo e sempre liberando. Por isso que é constitutiva, que está sempre acontecendo. E a regulada precisa de uma sinalização para poder ser liberada na membrana. O processo de produção das vesículas, que acontece da mesma forma lá, o que foi o que o Rian falou. As vesículas de transporte, elas aqui, eu coloquei. Vesículas que transportam conteúdo determinado, saem de um compartimento doador e se fundem com um compartimento aceptor, que vai acontecer da mesma forma que aconteceu lá no retículo, né? Que ele liberou uma membrana, que vai ser do compartimento doador, que seria o retículo rugoso, e se infunde com o compartimento aceptor, que seria o Golgi, né? Que vai estar lá a T-snere e a V-snere. Então, por isso que um é doador e o outro vai ser o aceptor, porque o aceptor vai ser o alvo. Então, para reconhecer o alvo, precisa de alguma coisa para indicar que ela chegou no destino ali, que vai ser a V-snere e a T-snere, por exemplo. Aí aqui a gente tem o processo de formação de vesícula, né? Isso aqui é importante a gente saber que a vesícula ela se forma a partir da membrana. Então, o constituinte da membrana ou da vesícula vai ser o mesmo da membrana, vai ser formada de lipídios e de proteínas que vão estar inseridas nessa membrana, que aqui, né, nessa questão aqui nessa imagem, são os verdinhos aqui, vão ser proteínas, ó. E aqui vai ser a membrana fosfolipídica, que vai ser essa parte mais externa. Aqui vai ser o lúmen do compartimento doador, que pode ser o Golgi, ou o retículo rugoso, enfim.
E aí a vesícula se forma com aqueles processos todos. Quando a vesícula se formar, ela vai chegar aqui no compartimento alvo e vai liberar o seu conteúdo, quando reconhecer que esse aqui é o alvo. Aí a questão de formação de vesícula, que acontece bem similar lá no retículo da Burgos para o Golgi, é que, como a gente sabe, né, na membrana das organelas e na membrana plasmática também, a gente tem proteínas inseridas nessa membrana, que podem ser transmembranas ou não. Dentre essas proteínas, a gente tem alguns receptores de carga. E essa carga que vai acoplar aqui vão ser as moléculas que vão precisar ser enviadas. Então, essas moléculas, elas vão ter ali uma determinada carga, que quando vai se acoplar nessa proteína que vai ser o receptor de carga, vão vir outras proteínas que vão estar ali no citosol e vão se acoplar nesses receptores de carga. Então, na ordem aqui, a molécula carga, a de carga, e aí vai vir uma proteína chamada de adaptina. O que é que a adaptina faz? O nome já diz, adapta. Por quê? Existe uma outra proteína que é chamada de clatrina, que vai ser essa verde escura. Para a clatrina poder puxar a vesícula, precisa da adaptina. Ela não consegue se acoplar no receptor de carga sozinha. Nessa ordem, a gente tem a adaptina, que se junta no receptor de carga, e aí a clatrina se acopla na adaptina e puxa a vesícula. Por conta dessa carga que está aqui. Quando ela puxa a vesícula está formada aqui. Só que ela precisa ser clivada para poder ser solta e ir para o seu destino final, certo? Então, o que é que acontece? Ela vai vir outra proteína aqui chamada de dinamina e vai clivar essa vesícula. Quando ela cliva a vesícula, pronto, a vesícula está formada. E como a vesícula está formada e essas proteínas de revestimento, elas serviram para poder formar a vesícula, elas já podem sair. Então, acontece o desempacotamento, que vai ser o revestimento da vesícula saindo, né? Porque elas fizeram o seu papel aqui. E a vesícula, aqui está dizendo vesícula de transporte nua, que ela já vai poder ir para o seu destino final para poder fundir no compartimento alvo. Deixa eu ver se eu coloquei outra imagem. Coloquei outra imagem aqui. Aí, por exemplo, digamos aqui que do lado desse receptor de carga, que são as proteínas, esteja aqui uma vez Neri, né? Por quê? Porque a vez Neri, ela vai... Aqui tem vez Neri. A vez Neri, ela vai atuar no processo de reconhecimento do compartimento alvo. Então, aqui a gente tem a vesícula que se formou, aqui a gente tem o citosol, a vesícula que se formou e a vesícula que se fundiu. Então, aqui a gente tem a Teisneri, que vão ser as que vão estar lá no compartimento alvo, na membrana do compartimento alvo, e aqui tem a vesícula. Essa imagem está um pouco ruim de entender, mas aqui, ó, gente, a parte laranja vai ser o citosol, ou seja, aqui é a vesícula. A parte laranja é o citosol, certo? Aqui, ó, vai ser os receptores de carga que ajudaram a formar a membrana, e aqui tem o conteúdo. A Teisneri, ela vai estar na membrana do compartimento alvo, para servir como reconhecedor da vesícula, digamos assim. Quando a vesícula chegar aqui, acoplar no Teisneri, vai entender que chegou no compartimento alvo. Ela vai se fundir na membrana e vai liberar o conteúdo lá dentro do compartimento alvo. Ai, meu Deus, peraí, que bugou aqui meu notebook. Peraí, gente. Ai, peraí, ainda, gente, rapidinho, que ficou tudo preto aqui minha tela. Deu alguma coisa errada aí?
Aí voltou. Não sei o que aconteceu, mas parece que voltou agora, peraí. Deu alguma coisa errada, né? Bugou aqui meu notebook. Vocês estão vendo a transmissão ou não? Ah, foi o Canva que caiu, peraí. Tá tudo branco a tela aí. Foi o Canva que caiu, peraí. É. Que ficou muito tempo aberto. Gente, peraí. Nicole perguntou, vai ser sempre assim do retículo endoplasmático rugoso para o Golgiosoma e do Golgiosoma para seu devido alvo? Pode ser sim, só que a gente tem aquele caso que quando a vesícula chegar no Golgi, ela pode ter uma proteína que tem a sequência Cadel. Então ela vai precisar voltar do Golgi para o retículo, por conta disso, porque vai ser uma proteína que precisa ficar lá no retículo. Aí a gente pode ter essa via retrógrada que vai acontecer por conta disso, porque a proteína precisa ficar no retículo. Aí nem sempre a gente vai ter sempre só esse caminho, né, de retículo para o Golgi, do Golgi para o alvo. A gente pode ter do Golgi para o retículo também, que vai ser a chamada via retrógrada, por conta disso. Aí foi. Voltou o sinal? Sim. Sim. Aí, o que eu tava falando? Vai ser justamente isso. Essa imagem aqui também é um pouquinho difícil de entender, mas o que acontece? Aqui a gente tá vendo aqui a vez Neri. Aqui aqui é a construção da vesícula, ó. Aqui vai ser o compartimento doador, essa parte branca aqui vai ser a membrana do compartimento doador. Aí a membrana vai formar a vesícula por esse processo aqui que eu falei. Vai formar a vesícula por conta dos receptores de carga, das moléculas que têm a carga. Aqui vai a parte verde aqui vai ser as proteínas que vão revestir a vesícula, que vai ser a clatrina, e a adaptina vai estar logo embaixo dela. Aqui não está mostrando, eu acho. Isso, não está mostrando aqui. Mas tem a adaptina logo abaixo dela. Aí pronto, formou a vesícula, dinamina vem aqui, cliva, aí a vesícula é liberada. Ela vai fundir sem a clatrina e a adaptina já. Aí a vesícula vem, passa aqui pelo citosol. Aí, bom, chega aqui. Ela vai chegar com o quê? Vai chegar aqui, ó, com os aceptores de carga que já estavam desde a formação da vesícula e com um pedacinho dessa aqui que vai ser chamada de vez Neri. Vocês estão vendo aqui a laranjinha aqui, ó, vez Neri protein. Tem aqui na membrana da vesícula. Quando ela chega aqui, ela acopla na Teis Neri, vai formar um complexo que é como se elas se reconhecessem mesmo, a vez Neri e a Teis Neri. Aí, quando elas se reconhecerem, aí a vesícula pode, enfim, fundir aqui na membrana do compartimento alvo e liberar o conteúdo dela. Aí ela pode ter aquela outra via de reciclagem, que é depois que ela liberar o conteúdo, ela pode liberar outra vesícula vazia e voltar para poder repor lipídio e proteína da membrana. Vocês têm alguma dúvida? Tem como você explicar sobre a espermatogênese depois? Eu tenho, Mato. Espermatogênese? Oi? Não, a Vitória perguntou. Como assim espermatogênese? Ela deu espermatogênese? Foi aquela parte, Mariana, que era a parte do acrosoma, que permite penetrar o óvulo e tudo mais. Na última prova de penetrar, colocou. Não tô ouvindo direito.
Foi que ela colocou espermatozoênese e acrossoma, não foi? Aquela parte Eu não onde sei ela falou que porque não permite a essa não foi penetração do minha óvulo. prova. Essa não foi minha prova, não. Mas deve ser sobre aquilo que ela falou da química, que ela fez a piada. Então foi da primeira prova? Ah, não lembro então. Mas foi a única coisa que eu vi ela falando sobre o assunto. Foi isso, ela explicou um pouquinho na aula. Ainda anotei, ela colocou escrito no quadro e tudo mais. Em qual aula que ela falou? Na última? Sim, na última aula. É que eu não fui, não, na última aula. É porque a minha prova não foi também sobre isso, não. Que eu lembro que teve uma prova que caiu isso, mas não foi a minha. Mas o mais importante, eu acho, vocês saberem que deve ter uma questão lá, sei lá, valendo um ponto, vai ser da questão do retículo, tipo, desde a chegada da PRS até o final. Porque, tipo, por exemplo, na prova do semestre passado, ela colocou o que acontece com a proteína após a saída da PRS. Aí tem todo o processo que acontece, né? Tudo aquilo que eu já falei. Que tem a peptidase sinal, que cliva, vai ter glicosilação, dobramento por chaperonas. Aí vai ser bom vocês colocarem tudo na ordem certinha, caso ela pergunte isso. Ela cita sobre como a acrossoma é importante em relação ao espermatozoide de entrar no ovário. Do acrossoma... Eu nem sei o que é acrossoma, gente. O que é isso, acrossoma? Nem tô lembrada. Mas deve ser nessa questão de reconhecimento, que é tipo o que acontece com o glicocálix. Que eu lembro dessa questão do espermatozoide. Nem é espermatogênese, eu acho. Porque a espermatogênese é produção de espermatozoide. Acho que deve ser nessa questão de fecundação, né? Tipo, do espermatozoide reconhecer o óvulo, é isso? Porque disso eu lembro dela falando do primeiro assunto, que foi que tinha glicocálix, né? Que para um fecundar, tinha que reconhecer o glicocálix do espermatozoide tinha que reconhecer o do óvulo e eles tinham que meio que se conectarem assim. Isso. Aí, isso daí pode estar relacionado com essa questão de V-SNER e T-SNER, que é questão de endereçamento, que uma precisa da outra para poder fundir a vesícula, que foi o que ela colocou na questão do veneno do escorpião. Entendi. Isso aí eu não sei não. Eu faltei a última aula. Mas o que é acrossoma, hein, gente? Eu não sei. Devo estar sendo muito leiga, mas eu realmente não sei. Não tô lembrada. Acrossoma. Tá me lembrando assunto de Belmol, mas eu não tô lembrada de que é. A acrossoma é derivado dos lisossomos, uma organela ligada à membrana, contém enzimas. Sim. Entendi. Hidrolíticas e proteísticas. Entendi. É como se ela precisasse de, tipo assim, dissolver a superfície da membrana para poder penetrar no ovário, isso? Sim, são necessários no espermatozoide. Entendi. Isso aí... Fica na cabeça do espermatozoide. Sim. Isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei, gente, porque o espermatozoide não é uma vesícula, é uma célula. É uma célula. Certo? E a vesícula, tipo, o transporte de vesícula vai acontecer principalmente dentro da célula, dentro do espermatozoide. Então, tipo, dessa questão, deixa eu ver, tipo assim, eu matutando aqui, se caísse na prova e perguntasse um negócio desse, eu ia colocar aqui, tipo, que essas vesículas, que são esses acrossomas, eles migram para o compartimento alvo deles vai ser ali a parte mais apical ali, né, do espermatozoide, a parte que vai penetrar mesmo no óvulo, para poder dissolver, entre aspas, por conta dessas enzimas digestivas que tem nesse acrossoma, que facilitaria a fecundação por conta disso. Mas eu não sei se é isso, se caísse assim, eu colocava. Mas vocês têm que pensar assim mesmo, tipo, dessa forma, sabe? Porque as perguntas vai estar nesse naipe. A nossa mesma, ela colocou sobre o veneno do escorpião. Na hora eu não fazia ideia do que falar, só que eu consegui
pensar de um jeito que eu quase fechei a questão, porque vocês têm que abrir a mente, gente, pensar, interpretar a questão e pensar como que o assunto que vocês entenderam pode se aplicar naquela questão. Tipo aqui, ó. A minha perguntava dessa. Eu não lembro direito como que era a pergunta, mas perguntava, mas tipo assim, falava sobre como o veneno do escorpião atuava de forma que impedia o tráfego normal das vesículas, sabe? Aí eu coloquei que dizia que ele clivava a Weisneri, que é uma dessas proteínas de endereçamento. Então, se ela não tem a Weisneri, ela não tem como. Ela não tem. Peraí, que eu já falo do Covid. Como ela não tem a Weisneri, ela não tem como chegar, ela não tem SNERI e conectar, porque ela não tem a primeira, né? Então, o endereçamento é comprometido. Aí eu coloquei, como o veneno cliva a Weisneri, que é uma proteína de endereçamento de vesículas, o tráfego normal de vesículas responsáveis por secreção. Isso aqui eu botei errado, gente. Mas é porque na hora lá, eu sei lá, enchi linguiça. De vesículas responsáveis por secreção, que podem amenizar a ação do veneno no corpo. Ela sublinhou e botou uma interrogação, aliás. Pode ficar comprometido. E as vesículas ficam sem atingir o seu destino, que são os compartimentos-alvo, que por sua vez possuem outra proteína de endereçamento que recebem as Weisneri, as Teisneris, entenderam? Então, tipo, ela perguntou por que comprometia o tráfego de vesículas clivar a Weisneri, que era a ação do veneno, fazia isso, clivava a Weisneri. Era justamente isso. O tráfego de vesícula vai ser comprometido. Aí a célula pode ser comprometida. Não sei de que maneira vai ser comprometida, mas ela é. Porque nem eu sabia. Essa questão aí do Covid é porque estava perguntando como que o Covid atuava na questão de que ele não era digerido pela célula. Por quê? Quando a gente tem digamos assim, entre aspas, não sei se eu posso chamar assim, mas um corpo estranho dentro da célula, que ela não sabe o que é, né? Como, por exemplo, uma bactéria que vai entrar lá. A célula ela vai fazer de tudo para poder acabar com esse corpo estranho que está lá dentro dela. Como, por exemplo, um vírus, que é bem pequeno. Só que o que acontece? O coronavírus, ele desativa as bombas de hidrogênio que vai permitir a acidez dos lisossomos. Porque vocês lembram, né? Que o lisossomos é formado por endossomo. E o endossomo, para ele se tornar um lisossomo, ele precisa de quê? Vocês lembram? Não. O que o lisossomo precisa para ser lisossomo? Ele precisa de quê dentro dele? Hidrogênio? Isso. Porque quanto mais hidrogênio, mais ácido. E o interior do lisossomo precisa ser ácido. Então, o que é que o coronavírus ele fazia? Ele desativava as bombas de hidrogênio que tinha que tinha ali perto do lisossomo, né? Ali no lisossomo. E aí o lisossomo não ficava ácido. Aí ele não conseguia não conseguia digerir o coronavírus, ele não conseguia digerir o vírus. Aí o vírus conseguia sair da célula e se proliferar. Por quê? O que acontecia? Quando ele entrava lá no organismo, a célula conseguia fagocitar, o macrófago ia lá, fagocitava o vírus, beleza? Beleza. Só que ele conseguia sair do macrófago depois. Por quê? Porque ele desativava a bomba de hidrogênio. Aí ele entrava no lisossomo, mas o lisossomo ele estava com tão pouco hidrogênio que ele não era ácido o suficiente para poder digerir o vírus. Aí o vírus conseguia sair da célula e se proliferar justamente por conta disso. Aí a resposta que eu botei nessa questão foi supostamente, né? Porque você não sabe exatamente o que é. Aí eu coloquei supostamente, porque a gente tem que pensar assim dessa forma. O coronavírus desativa as bombas de hidrogênio que permitem a acidez do lisossomo e ativam suas enzimas digestivas, que igual o Rian falou. O que o lisossomo precisa? Ele precisa de hidrogênio. Quanto mais hidrogênio, mais ácido. E acidez significa digestão, né? Igual o nosso estômago. O pH do nosso estômago ele é bastante ácido, porque ele tem muito hidrogênio. É a mesma coisa no lisossomo. Para fazer essa analogia assim. E por conta disso, o vírus não é degradado e sai da célula. Que foi o que eu falei. Justamente por isso. Aí, vocês têm mais alguma dúvida? Eu tenho uma. Pode falar. Por exemplo, a formação das vesículas, o negócio se desprende, né? Sim. O negócio se desprende só deixando aquela
aquela forma, né? Que assim que dá o sinal, né? Isso. É, Se for a via regulada, sim. aí que dá o sinal, né? Se for regulada, sim. Sim. Se não for regulada, não, né? Se não for regulada, não precisa de sinal para poder liberar o conteúdo da vesícula. Aqui, ó. Se for regulada, precisa do sinal. Isso, se for regulada, precisa de sinal, como por exemplo a glândula da tireoide. Se for constitutiva, está sempre acontecendo, como a glândula salivar. Eu tenho outro aqui também. Hum. Por exemplo, o que confunde também que, ao contrário dos animais, que as plantas produzem, transformar gordura em açúcar, ao contrário dos animais, né? Aham. Que é o contrário, né? Aham. É isso que muita gente confunde, né? Isso. Uhum. É só isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu vou explicar de novo o transporte e puxar a carga molecular. É isso aqui, ó. Só mais umas. Ah, pode falar. Por exemplo, o lisossomo precisa do hidrogênio, né? O O nitrogênio lisossomo precisa de hidrogênio, e usa hidrogênio, H+. é o H+, e, Isso. e outra coisa, e outra coisa que outra parte a grande negativa é mais escura e outra é mais clara, né? A negativa, né? A positiva é mais clara. A negativa é mais clara, a positiva é mais escura. Qual a palavra, em vez de falar mais grossa, qual é o nome da palavra lá? Espessa. Peça, né? Isso. Guilherme falou. Você pode explicar de novo a do transporte do ribossomo até o retículo? Posso. Deixa eu botar aqui. O Guilherme, O transporte de quê? Do ribossomo até o retículo. Ah, isso aqui. Que o ribossomo... Ai, desculpa se eu for rápido, né? É costume. O ribossomo ele vai estar lá no citosol, certo? E a gente vai ter aqui o RNA mensageiro, que vai ser uma fita simples. Isso aqui vocês vão ver biomol. Mas vai ser uma fita que vai ter informações para poder fazer a expressão gênica, que no caso é a produção de proteína. O ribossomo ele produz a proteína, certo? A partir dessa leitura do RNA mensageiro. Quando ele está lá produzindo a proteína, se ele produzir a proteína e ela tiver lá no começo dela uma sequência sinal, significa que ela precisa entrar no retículo. Só que o ribossomo ele não sabe onde é o poro do retículo, ele não abre o poro do retículo. Então, para essa proteína entrar lá dentro é ótimo, né? Meu Deus, redundância. Para a proteína entrar lá no poro do retículo, precisa da PRS. Aí a PRS é o quê? Partícula reconhecedora de sinal. É a abreviação, PRS. Que vai ser essa querida aqui, ó. Essa querida vai chegar e vai acoplar aqui na sequência sinal. Quando ela acoplar na sequência sinal, a síntese proteica vai parar. Ela vai pegar e vai puxar até o poro do retículo, que ela é como se fosse uma chave e o cadeado aqui. Igual a professora falou. Ela reconhece o poro e guia o ribossomo puxando a proteína até o poro. Quando ela acopla aqui no poro, o poro ele abre. E aí a sequência sinal fica presa aqui no poro. Aí a síntese continua, entendeu? Aí esse processo de guiar o ribossomo até aqui o poro é só isso, esses 3 passos. Depois daqui, o ribossomo ele vai continuar preso aqui até terminar a síntese. Então a gente tem aqui, por exemplo, ela pode dividir a pergunta. Ela pode perguntar só daqui para cá, para a direita, do meio para cá. Ou ela pode perguntar daqui para cá também. Tipo, aqui é o processo da PRS guiar até o poro, certo? Que eu acabei de falar. Beleza. Aí depois que a PRS sai, a sequência sinal continua presa aqui no poro. Aí o que precisa acontecer? Precisa vir a peptidase sinal, que vai ser uma outra enzima, que vai estar aqui no interior. Cliva a sequência e aí o ribossomo consegue liberar a proteína aqui dentro. Só que antes dele liberar, acontece o processo de glicosilação por meio do dolicol, que vai ser um lipídio que vai estar aqui na membrana, né? Vai adicionar açúcar nessa proteína para ela não ser degradada pelas proteases. E vai acontecer também o dobramento da proteína por meio das chaperonas, que vai ser outras proteínas que vão estar no interior do retículo. A função das proteínas de revestimento é para puxar a carga molecular. Então, gente, eu faltei essa última aula da professora, mas pelas coisas que eu anotei no meu resumo,
Eu acho que seja basicamente isso, porque quando acontece a formação da vesícula, a gente tem esse processo aqui de desempacotamento, que vai ser a proteína que puxou vai sair, sabe? Então ela não vai, tipo, ela não vai perguntar a função dessas proteínas, ela pode perguntar qual o nome das proteínas que revestem as vesículas que saem do Golgi. Aí vocês vão falar que saem do Golgi para o compartimento alvo. Aí vocês vão botar clatrina e adaptina, que vão ser essas duas aqui. Ela provavelmente não vai perguntar o processo, como é que ocorre, sabe? Mas é importante vocês saberem o nome de cada um e não confundir com a que é do retículo para o Golgi. Que aqui é do Golgi para o destino final. Então, aqui, por exemplo, essa parte aqui, né, que eu já falei, que vai ser aqui o receptor de carga, ela vem, puxa a vesícula, aí a adaptina e a clatrina vão estar aqui no exterior, revestindo a vesícula, a dinamina vem, cliva a vesícula e ela vai estar toda formadinha e toda revestida. Só que ela não consegue fundir na membrana alvo assim, toda revestida, né? Então, por isso que acontece o desempacotamento. Então, por isso que eu acredito que essa questão dessas proteínas de revestimento, elas sejam só nesse processo de formação de vesícula mesmo, sabe? Porque ela não vai conseguir fundir na membrana alvo toda revestida. Até porque as proteínas, às vezes, nela, ela vai estar revestida, então ela precisa estar assim. Mas ela não vai perguntar sobre isso, não. Acho eu. Mas ela comentou na sala sobre quando a peptidase não cliva a proteína, acaba entupindo o poro. É justamente isso. Se a peptidase sinal não clivar a sequência sinal, a proteína não vai ser liberada no retículo. Porque para a proteína ser liberada no retículo, a sequência sinal precisa sair. Aí a peptidase vem e cliva. Aí quando ela cliva, a proteína pode ser solta no poro. Aí, se a peptidase sinal for comprometida, o poro vai entupir, porque nenhuma sequência sinal vai estar sendo clivada. Aí a proteína não vai estar sendo solta lá e ela não vai poder seguir para os destinos finais, como Golgi, núcleo, todos aqueles destinos que a gente viu. Aí quando precisa de sinalização, né? Essa aqui quando precisa de sinalização, né? O que? Não precisa de sinalização? Essa aqui é a formação das vesículas. Essa daqui não tem como a gente saber, mas provavelmente ela pode ou não precisar. Porque aqui é só a formação da vesícula. A gente não sabe de qual célula que é essa vesícula aqui. Ok. Dependendo da célula, ela pode ou não precisar de sinalização. Sim. Nesse caso, o ribossomo iria continuar parado no poro? Não, ele iria sair, porque o papel do ribossomo é só sintetizar a proteína. Tipo, cadê? Aqui. Ele sintetiza a proteína, independente dela ser solta ou não. Ele vem aqui, sintetiza a PRS, vem, guia ele até o poro, ele sintetiza a proteína e sai. Aí outro ribossomo pode vir aqui guiado e parar aqui no mesmo poro. Aí o poro vai ficar sendo aqui, sintetizando proteína. O poro vai estar aqui acumulando um monte de proteína e não tem nenhuma peptidase sinal para poder clivar a sequência. Aí o poro vai entupir por causa disso, entendeu? Mas o papel do ribossomo é só vir aqui, sintetizar e sair. Ele não fica preso aqui não, justamente porque são ribossomos temporariamente aderidos, eles não são fixos. Eles vão lá, sintetiza a proteína e depois sai. Pode pincelar novamente sobre a formação de lisossomos? Eu faltei a última aula, gente, mas eu não lembro direito sobre isso, não me aprofundei muito, mas tipo assim, o lisossomo o que é? Uma enzima digestiva, né? Lisossomo é o que faz a digestão. Então, o que é que tem? Tem enzima digestiva no lisossomo. E o interior dele precisa ser ácido. Para o interior dele ser ácido, ele precisa de hidrogênio. Por quê? Vocês lembram disso? Para a vida toda. Quanto mais hidrogênio, mais ácido. Quanto mais íons H+, mais ácido. Então, o lisossomo ele vai ser formado a partir de vesículas que vão sair do Golgi e vão estar lá com o interior com algumas proteínas enzimáticas que vão tornar o pH ácido. Aí as vesículas vão começar a se fundir e formar um endossomo. Aí nesse endossomo vai começar a chegar íons de hidrogênio. Aí quando ele ficar ácido o suficiente, ele vai ter se tornado um lisossomo por conta disso, entendeu? Aí a questão do coronavírus é por quê?
O lisossomo, ele vai participar do processo de digestão, ele vai degradar as coisas por meio dessas enzimas. Se ele não tiver ácido suficiente, ele não consegue degradar. E é por isso que o coronavírus consegue sair da célula sem ser degradado. Porque o lisossomo não está ácido o suficiente, porque o coronavírus desativou as bombas de hidrogênio. Não. Mais alguma dúvida, gente? Tinha outra imagem que eu achei que eu tinha colocado aqui, mas eu nem botei. Mas enfim. Tem lá na slide dela, se vocês quiserem ver. Deixa eu ver. Pode passar de novo na parte do que acontece com a proteína no retículo. A glicosilação e dobramento. Eu botei aonde? Eu achei que eu tinha colocado uma imagem, mas não botei. Ô, Mari, Oi. ela falou também sobre a glicolização, caso não acontecesse, que também tinha um bloqueio, só que eu não consigo lembrar agora. Que eu acho que sem a adição do açúcar, a proteína iria se degradar dentro do... Não lembro agora direito. Deixa quieto. O que acontece com a proteína no retículo é que, antes dela ser solta no retículo, ela precisa ser glicosilada. O que é glicosilar? Adicionar açúcar. Por quê? Porque dentro do retículo tem outras proteínas, que são chamadas de proteases. O que a protease faz? Degrada a proteína. Então, se a proteína for sintetizada e ser liberada lá no retículo, ela vai ser degradada na mesma da hora, porque lá no retículo é cheio de protease. Então, o que acontece? Ela precisa sofrer essa glicosilação, que vai acontecer por meio do dolicol, que vai ser o lipídio da membrana. Quando ela sofrer essa glicosilação, ela vai estar meio que com uma proteção contra essas proteases, porque quando ela vier degradar a proteína, ela vai meio que bater no açúcar. Ela vai meio que degradar o açúcar, digamos assim. Então, a proteína que foi recém-sintetizada, ela não vai ser degradada por conta disso. Aí, caso ela não seja glicosilada, ela vai ser degradada dentro do retículo por conta das proteases. Ô, Mari, Oi. pode voltar no slide da protease? Aí depois dela ser glicosilada, ela vai ser dobrada por outras proteínas, que é chamada de chaperona, que vai fazer o dobramento. Aí, caso ela não seja dobrada direito, ela vai sair do retículo, vai ser marcada com ubiquitina e vai ir para o proteasoma para poder ser degradada. Tu perguntou o que, Ian? Vai voltar onde? Esse negócio amarelo aí. Isso aqui? Não, outro. Não, nesse slide mesmo. Aonde? Isso aqui? Isso aqui é só uma outra enzima que vai tirar o açúcar. Mas aqui ela não é importante saber. Seria o que aconteceria, né? Hã? Tipo, Não. ele tirou a açúcar e aí a protease consegue agir. Não, porque aqui ela não tá mais dentro do retículo, tá no citoplasma. Mas caso fosse internamente algo que aconteceria, tipo, ela não tem açúcar, a protease consegue agir. Aí como ela foi dobrada errada, ou seja, ela recebeu açúcar, precisa tirar o açúcar. Porque ela não entra no proteasoma glicosilado. A glicosilação ocorre enquanto a proteína ainda está presa ao poro ou ocorre logo após a peptidase clivar. Ela acontece quando ela está sendo sintetizada ainda, antes dela ser solta. Ela é glicosilada. Aí depois que ela é solta, ocorre o dobramento por chaperona. Porque se ela for solta antes de ser glicosilada, a protease já vem e já degrada. Então, ao decorrer que o ribossomo vai sintetizando, o dolicol já vem e já glicosila ela, antes dela entrar completamente. Aí quando a peptidase cliva e ela é solta, aí a chaperona vem e dobra ela. A chaperona acontece depois da glicosilação.
Mais alguma dúvida, gente? Acaba, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui. É importante vocês saberem isso mesmo. Sequência Cadel, sequência sinal, as diferenças entre, para não confundir as duas. Sequência Cadel, sequência sinal, copy 1, copy 2, clatrina, daptina, Veisneri, Teisneri, peroxissomo, glioxissomo. Essas são as coisas mais importantes. Formação de lisossomos. E proteína não, bactéria gram-positiva e gram-negativa, que é a questão de parede celular. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar encerrando aqui. Vocês podem perguntar lá no grupo também. Vou mandar lá o slide no grupo. Então, até amanhã. Até amanhã. Boa sorte. Obrigado.